Olá, meu nome é Catiane Gobi. Com o sucesso dos DVDs 1 e 2 e o carinho de todas vocês, foi possível a realização dos volumes 3 e 4. Foram feitos com muito carinho e dedicação para vocês. Aproveito para agradecer à loja Metrópole e à Cola Amazonas pelo patrocínio e pela colaboração. Convido todas vocês a conhecerem o meu blog, que é www.fotolog.terra.com.br. Lá vocês vão ficar conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho. Sejam bem-vindas! Nesta aula, você irá aprender a revestir uma caixa redonda com a técnica na tampa do Capitone. Nós vamos começar revestindo a parte inferior. Para isso, você vai precisar de 2 tecidos de forma que façam um composê. No caso aqui eu escolhi um estampado e um liso. Você irá cortar um círculo um pouco maior que o fundo da tua caixa do primeiro tecido, que geralmente eu utilizo o estampado, e um círculo do liso para a parte interna. Além disso, você irá cortar também uma tira de tecido que ele dê a volta toda na tua caixa, que ela saia desta borda, entre e sobre um pouquinho para dentro. Se você conseguir cortar de forma que ela desça e fique certinho, melhor ainda. Se não, não tem problema, você pode cortar ela um pouquinho maior e depois nós vamos tirar os excessos com o estilete. Todos os materiais utilizados nessa peça, bem como nas outras, são encontrados na loja Metrópole, na 25 de março, tanto os ferramentais quanto os tecidos. Então nós vamos começar a fazer a parte debaixo da caixa, sempre começando pelo fundo. Eu vou pegar sempre cola branca, sem diluir. Eu estou usando a cola Amazonas. Vou pegar com um pincel de cerdas duras, vou espalhar no fundo da minha caixa. Vou com a cola, espalho. Nesta aula você irá aprender a técnica do origami. Essa técnica você pode fazer ela tanto na caixa redonda quanto na caixa sextavada. Como nós estamos trabalhando com uma caixa redonda, ela já está pronta porque o processo de revestimento é da mesma forma que a aula 1, a parte inferior da caixa. Por esse motivo ela já está pronta. Então nós vamos ir para a tampa. Esta técnica parte de quadrados, tá? Eu vou unir vários quadrados. Então eu preciso saber que tamanho de quadrado eu devo fazer. Eu vou pegar uma fita métrica e vou medir a minha caixa de uma lateral ao extremo dela. Então aqui eu tenho 32 centímetros. Eu vou aumentar mais 2 centímetros. Então eu vou fazer os meus quadrados no tamanho de 34 por 34. Serão 7 quadrados no total. Porém, você só vai trabalhar a princípio com 6 quadrados. Para essa técnica é muito importante que o quadrado ele esteja certinho, ele não pode estar picotado, tem que cortar certinho. Se você tiver em casa base de corte e carretilha, fica mais fácil para cortar. Então agora eu vou precisar, uma vez os quadrados cortados, eu vou precisar o auxílio de uma toalha e eu vou passar o ferro. Vou vir aqui, passar o meu quadrado, deixar ele bem liso. Vou dobrar ao meio e dobrar novamente ao meio. Então fiz um lado, pode vir e passar e fazer o mesmo processo virando novamente, ó. Dobrei e passei. Agora você irá aprender a fazer um índice telefônico. Da mesma forma você pode revestir agendas, você pode revestir cadernos de receitas. Este kit é composto de capa, lombada e contracapa e o miolo do índice.
Então nós vamos pegar papel craft e vamos fazer primeiro a lombada. Vou vir, passar cola branca na lombada. Uma vez que você passou cola na lombada, cole no seu papel craft. Venha com a sua capa, coloque um pouco de cola na borda. Use a régua de cartonagem em pé para você saber qual é a distância da lombada e a capa. Cole. Assente. Vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Passe um pouco de cola. Vem com a régua e deixe a mesma distância da régua. Vire, assente e corte os excessos de papel. Para esta peça, você irá utilizar um tecido apenas. Caso queira, pode também fazer com dois. Neste caso, nós vamos fazer somente com um tecido. E você irá pré-cortar o tecido de forma que ele fique uns 2 centímetros a mais que o tamanho da tua capa e contracapa. Observe que ele está maior. Vou virar do lado de onde eu coloquei o craft. Venho com um rolinho e cola branca. Vou passar a cola. Nesta aula você irá aprender a fazer um porta-moedas ou porta-óculos. A forma de fazer é exatamente a mesma, o que muda são as medidas. Nós vamos começar trabalhando fazendo a lombada. Venho com um pedaço de papel craft, vou vir passar um pouquinho de cola branca, vou colar no meu craft. Vou usar a régua de cartonagem em pé, ela vai me dar exatamente a medida que eu preciso para colar a dobra. Então venho, vou passar um pouco de cola branca, vou colocar a minha régua em pé e colar. Uma vez que eu colei, eu vou vir com a tesoura cortando esse excesso de papel craft. O mesmo processo eu vou fazer com esta parte interna. Uma vez já colada a lombada, eu vou pegar o meu rolinho, passar cola. Observe que a cola eu passo sempre do lado que tem o vinco. Passo cola, espalho. Para este kit eu utilizei um composê de 2 tecidos. Venho no meu tecido e colo centralizado. Este tecido eu pré-cortei deixando uma média de 2 centímetros de sobra. Nessa aula você irá aprender a revestir a caixa por completo com a técnica da semi-precisão. Lembrando que é muito importante, antes de você iniciar o trabalho com o tecido, você dar uma base branca na caixa, em toda ela, tanto na tampa quanto na parte de baixo. Então nós vamos começar a revestir a parte inferior. Você irá cortar um tecido de forma que dê para revestir o fundo da caixa, as laterais externas e também as laterais internas e sobre um pouquinho de tecido, coisa de 2 centímetros mais ou menos, isso em cada lado. Uma vez com o tecido cortado, você vai virar a tua peça, vai pegar o seu pincel, cola branca, sempre cola branca, e é importante você nunca diluir a cola, use cola na íntegra. Aqui eu estou usando cola branca Amazonas, vou pegar a cola, espalhar no fundo da peça,
não existe direção. Na verdade, o importante é você ter cola na peça como um todo. Toda ela. Espalha direitinho. E com o auxílio do rolinho, você vem tirando o excesso. O rolinho ele serve somente para tirar o excesso da sua cola. Uma vez que você tirou o excesso, você vai centralizar a sua peça no tecido. Desceu. Visualize se você tem as sobras necessárias, que seria sobrando de 1 a 2 centímetros no fundo. Uma vez que eu conferi as sobras, vou virar a peça e com a mão eu vou assentar, até que eu sinta que não tenha nenhuma ranhura. Uma vez assentado, eu vou pegar o lado maior quando eu estou trabalhando com uma caixa retangular e o lado, quando eu estou trabalhando com uma caixa quadrada, você elege um dos lados. Nesta aula, você irá aprender a técnica do patchwork embutido e também como fazer hortênsias em relevo. Então, nós vamos trabalhar primeiramente com a tampa. Aqui nós vamos trabalhar com uma caixa quadrada. Então, já dei a base nela toda. Eu vou precisar do isopor. Esse isopor chama-se Depron, tem 5 milímetros. Ele tem um lado mais áspero e um mais lisinho. Eu sempre vou colar a minha peça no lado áspero do isopor. Então, eu vou vir aqui com o rolinho, vou passar cola em cima da peça. É importante ter cola em toda ela. Vem, espalha. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola aqui que não tem. Ó, na dúvida, você joga contra a luz que você vai ver onde é que não tem cola ainda, tá? Uma vez passei a cola, eu vou colar no meu isopor de forma que sobre uma borda. Pode ser meio centímetros, mas é importante sobrar. Por quê? Quando nós colocamos a peça em cima, e como ela tá com cola, ela dá uma andada no isopor. Então, uma vez que você colou, você vai reservar essa peça e deixar por volta de 3 horas colando. Se puder, coloque um peso sobre ela de forma que pegue a tampa toda. Assim ela vai colar mais rápido e vai ficar por inteira colada. Uma vez que ela já está colada, que já passou o tempo, nós vamos cortar esses excessos de isopor. Para cortar, você vai precisar de um estilete grande, conhecido como estilete escolar. Vai colocar a lâmina bem rente à tua caixa, sempre com uma base de corte embaixo para não cortar a superfície que você está trabalhando. Vai colocar rente e puxar de uma única vez. É muito importante você cortar certinho e evite fazer isso aqui. Você está passando fazer isso aqui, porque senão você vai cortar ela abaulada, ó, ela ficaria assim. A tua lâmina entra dentro do isopor. Tá? Então, nesta aula você irá aprender a fazer uma caixa de costura em cartonagem. O kit compõe de 2 peças, uma maior e uma menor, de forma que elas façam as 4 paredes. A tampa, que também ela vai formar 4 paredes. O miolo, que nós vamos fazer um quadrado onde guarda-se a linha. 4 peças retangulares pequenas, que são os acabamentos internos. 4 partes iguais, que são também para acabamentos internos da parte maior. Além disso, vem 2 partes de diferentes tamanhos. Uma das partes, que é a parte maior, ela vai ser para o acabamento do fundo da tampa e o outro para acabamento na parte superior da tampa. Para a confecção da caixa, o ideal é você ter 2 tecidos de forma que façam o composê. Nós vamos começar revestindo a parte maior.
observe que ela tem um vinco. Esse vinco, ele fica para o lado de fora da caixa. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar um tecido 12 por 12 do tecido que vai ficar na parte interna para a parte maior e um 7 por 7 para a menor. Então eu vou vir aqui, uma vez que eu trabalho com cartonagem, eu venho sempre com um rolinho e cola branca, vou espalhar minha cola branca. O importante é ter a cola em toda a parte da peça. Espalho. Venho com o tecido 12 por 12 e vou colar centralizado. Nesta aula você irá aprender a fazer um bloco de anotações na cartonagem. Este kit compõe de frente, verso, lombada e acabamento interno do bloco. A primeira coisa que eu preciso definir é se eu vou trabalhar com um tecido ou dois tecidos. Nesse caso, eu estou trabalhando com dois tecidos. Então eu vou pegar o primeiro tecido, eu vou pré-cortar ele de forma que eu consiga revestir a frente do meu bloco quase até metade. Essa proporção é você que vai determinar, tá? Nesse caso, já está pré-cortado o tecido, vou vir com o rolinho, com a cola Amazonas, espalho. Nesse caso eu estou trabalhando com a cartonagem é um pouquinho diferente do MDF. Aqui eu posso vir com o rolinho direto com a cola. Venho no meu tecido, que eu já pré-cortei, centralizo e colo. Assento, viro. Com o auxílio de uma espátula, eu vou alisar o meu tecido para que não fique nenhuma ranhura. Venho com o outro tecido, abro, que já está pré-cortado também, dessa vez de forma que ele dê sequência nesta colagem, cubra o meio e cubra o verso do meu bloco de anotações. Passo cola na frente, somente onde ainda não tem o tecido, espalho, vou colar este tecido na junção. Eu não preciso fazer acabamento nenhum, porque ao final da peça eu vou colocar uma fita como acabamento.